E aí pessoal, tudo certo? Estou recebendo aqui hoje essa encomenda. Quem enviou para a gente foi nosso amigo Ricardo Otis, da cidade de Espera Feliz, Minas Gerais. E aqui dentro, apesar da embalagem ter escrito Boss GT100, o que tem é uma guitarra desmontada e algumas peças para a gente fazer uma customização. Então eu vou rodar a vinheta agora e depois a gente abre junto aqui a caixa para ver qual é a guitarra e quais são as peças que a gente vai fazer a instalação aqui nesse vídeo de hoje. Abrindo aqui, pessoal. Olha que legal que o Ricardo pôs aqui, ó. Por favor, vídeo pro canal. Tá aparecendo aí? Vou tirar a mão da frente, né? Senão não aparece. Eu acho interessante isso porque já faz bem mais tempo que eu trabalho com luteria do que a gente filma pro YouTube. Eu já trabalho há pouco mais de 10 anos com luteria e pro YouTube a gente só filma há mais ou menos 2 anos, né? E tem gente que gosta que a gente filma, já teve gente que falou não gosto que aparece e tal. Infelizmente a gente não tem tempo de filmar todos os trabalhos que a gente faz, mas é bem interessante abrir a caixa aqui e encontrar isso, a pessoa pedindo para filmar, a gente fica feliz. E já teve caso, até coisas engraçadas. Uma vez um cliente chegou e falou para mim, ó, não filma para o canal isso não, porque eu comprei essa guitarra, minha esposa não está sabendo, vai que ela vai ver lá, você vai falar meu nome e ela descobre. Não tem dessa também. Mas aqui, obrigado Ricardo pela oportunidade, não só de fazer o trabalho, como de filmar aqui também. Acredito que todos que acompanham o canal ficam satisfeitos aí em ter mais um vídeo de customização. Aqui o Ricardo fez o certo, bem embalado, isso é muito importante quando a gente vai mandar um instrumento. Vou mudar o ângulo aqui da câmera que está meio estranho, mas é importante isso, que esteja bem embalado para não ter risco durante o transporte. Abri aqui a embalagem, agora a gente já consegue ver qual guitarra é e quais são as peças. Começando aqui pela guitarra, é uma Tajima T735, fabricação brasileira. Está com os trastes aqui um pouco gastos, é um dos trabalhos que a gente vai fazer. Substituição desses trastes, o Ricardo já tinha avisado a gente. E também as peças que ele mandou. Captação Malagoli, nut Graphtec, strap lock Dunlop, ferragens Gotoh, tarraxas e ponte modelo 102T. Então agora o primeiro passo é a gente desmontar ela e também provavelmente a gente vai trabalhar na pintura. O Ricardo quer trocar a cor dela desse vermelho metálico, possivelmente para Olympic White. A gente está conversando sobre essa parte da pintura ainda, mas de toda forma o próximo passo aqui é a desmontagem. Começamos aqui a desmontagem, já tiramos as tarraxas, as peças do corpo, falta somente desmontar aqui a parte elétrica. E agora a gente vai seguir para o próximo passo, que é a preparação da pintura, lixar essa aqui, corrigir alguns detalhes e depois também a troca de trastes. Essa guitarra já teve uma blindagem feita e também uma modificação nesse captador da ponte. Aqui a gente percebe que ela tem um captador cabreira e aqui os dois captadores provavelmente originais, meio e braço. Aqui um detalhe que foi feito nela, essa blindagem com fita de cobre, está bem feita, mas tem um detalhezinho aqui que vale a pena deixar uma dica para quem quiser tentar fazer esse trabalho em casa. Aqui colocar o estanho para emendar as partes da fita. E isso não é muito interessante, primeiro porque é desnecessário. Se você sobrepor a fita e colar bem uma parte em cima da outra, já vai ter aqui a condutibilidade elétrica de uma parte para a outra. Então não tem necessidade de colocar estanho. E segundo é o risco que isso pode ocasionar. Aqui o estanho quente no escudo pode derreter ele, mudar a cor aqui do outro lado, no lugar que ele atingir.
pode também fazer um carocinho, um levantado aqui, como esse aqui, por exemplo, fez, que quando fica encostado aqui na parte fechada do corpo, vai levantar o escudo e a estética não vai ficar interessante. Então é desnecessário fazer isso, somente colar uma parte da fita bem em cima da outra, com mais ou menos uns 2 centímetros ou mais de margem, já é suficiente para fazer a gaiola de Faraday bem feita e não precisar aqui de correr risco de dano ao instrumento colocando estanho e também tendo esse trabalho a mais, tá certo? Então agora a gente vai continuar aqui, preparação da pintura e também troca de trastes. Estou terminando de lixar aqui a pintura do corpo da guitarra do Ricardo. E uma pergunta que os guitarristas e os baixistas sempre fazem quando a gente vai remover uma pintura aqui para refazer ela novamente é sobre as emendas no corpo, porque é um ótimo momento para você descobrir se tem emendas no corpo do seu instrumento. Em alguns casos dá pra gente ver, mesmo tendo uma pintura que tampe a madeira, a gente consegue ver contra a luz, alguma coisa dá indício que tem emenda, mas em muitos casos não dá pra ver, porque a camada de pintura muitas vezes é grossa. E quando a gente remove, fica fácil de ver. No caso aqui, uma boa notícia para o Ricardo, não tem emendas, o corpo da guitarra dele é uma peça só de marupá, uma madeira muito utilizada pela Tajima, de bom custo-benefício, marupá, bom peso. Então, aqui, madeira agora a gente consegue ver que é marupá, às vezes a madeira dá para tirar o braço e perceber aqui qual madeira que é o instrumento, dar uma raspadinha, mas as emendas mesmo, certeza, só quando remove a pintura, na maioria dos casos. Então aqui não tem emendas, não que uma emenda ou outra seja um grande problema, a gente já pegou e provavelmente já mostrou aqui no canal instrumento com várias emendas, mas dentro de um limite aceitável aí, para uma guitarra de custo mediano a alto, 2, 3 emendas no máximo, eu acho bem tolerável. Isso não vai trazer perca significativa no som, no timbre do instrumento, mas já que pode ser feito de peça única, e aqui a peça única é sempre uma comemoração a mais, porque teoricamente a onda sonora caminharia melhor numa peça que não tem emendas, que não tem ali o veio diferente. Então aqui o veio segue o que a natureza desenhou, uma peça só, então é uma madeira bem larga para fazer esse corpo. Um detalhe que hoje é difícil, madeiras mais largas cada vez mais difícil, porque precisa de uma árvore mais velha para fornecer um blank mais largo, mas aqui no caso, uma sorte do Ricardo, deu certo aqui de ser uma guitarra sem emendas, tá certo? Não fique preocupado caso a sua guitarra tenha 2, 3 emendas, às vezes até mais que isso. Já vi excelentes guitarras com mais de 4 emendas. Lembro de uma guitarra muito boa de um cliente nosso que ela tinha 5 emendas e o som da guitarra era muito bom. Então não é só a madeira, só as emendas que vai fazer o conjunto do som atrapalhar. Tem vários fatores aí, nunca se esqueça disso, não preocupe tanto assim com emendas de madeira, tá certo? Analise o instrumento como um conjunto. Mas é sempre um ponto positivo se for inteiriço aqui, como no caso dessa guitarra sem emenda nenhuma. Então vou continuar agora lixando os cantos aqui, remover essa tinta aqui que a máquina não tem acesso, a gente tem que fazer manual, e depois a gente vai começar o trabalho de pintura do zero. Aqui em alguns lugares ainda tem fundo para madeira, a famosa seladora, em alguns lugares a madeira já está exposta, então a gente quer deixar tudo na madeira exposta para depois recomeçar a pintura. Terminamos aqui o trabalho da Tajima do Ricardo. Vou mostrar aqui para vocês tudo que foi feito. A parte da pintura na cor Olympic White que o Ricardo nos pediu. O escudo a gente trocou. O Ricardo enviou um escudo para a gente acabou tendo que fazer algumas adaptações aqui para ele servir. É aquela velha história, quem já trocou o escudo de alguma guitarra que não é Stratocaster original Fender, que é algum modelo baseado na Strato, sabe o que acaba acontecendo. O escudo dificilmente você compra e ele serve exatamente. Às vezes algum furo de parafuso não fica igual, às vezes algum contorno não fica igual, aí a gente acaba tendo que adaptar. No caso esse aqui ele ficou maior, essa pontinha aqui, essa parte de baixo a gente teve que cortar um pedaço dele
para chegar ele dentro do corpo, porque ele estava passando para fora. Mas o restante dos encaixes, com poucas adaptações, deu certo. Então um probleminha aí que acontece, mas que a gente consegue contornar ele com os ajustes. Parte elétrica montada, captação Malagoli. Aqui no primeiro potenciômetro o volume master. Aqui embaixo o tone master. Essa chavinha que o Ricardo pediu para a gente colocar, ela liga o captador da ponte juntamente com o captador do braço, quando ela é acionada, nas posições 1 ou 5 aqui da chave seletora. Isso tudo a gente substituiu, tudo peça nova. Aqui a ponte Gotô, também que o Ricardo mandou para a gente instalar. Trastes novos, acabamento do braço também novo, fosco, para ficar mais gostoso de tocar. Aqui as tarraxas Gotô. O headstock, vocês percebem uma diferença da cor, porque a escala a gente precisou fazer a retífica da escala para trocar os trastes. E aqui no headstock a gente manteve o verniz original, então fica essa diferença de cor, porque o verniz vai se degradando, a própria madeira muda um pouco de cor com o tempo, com a incidência de luz, então ela está mais escura aqui no headstock, que era a cor da escala original. Mas como a gente lixou aqui a escala original e não lixou o headstock para não perder a logo, acabou ficando aqui um pouco mais escuro. A gente prefere fazer dessa forma porque não precisa trocar a logo, é um custo a menos para o cliente e também não sai do original, porque quando você compra uma logo paralela, geralmente não vem exatamente igual ao original. Então aí sempre fica aquela dúvida se você vai vender a guitarra, a pessoa vai comprar, fica olhando e falar, mas isso aqui foi trocado, será que é original, será que não é? Então a gente prefere deixar original mesmo, que dá essa diferencinha de cor aí que vocês estão vendo, tá certo? Se o cliente quiser, a gente lixa e troca a logo também, desde que seja da mesma marca. Mas por preferência, o que a gente optou aqui no caso foi fazer dessa forma. Então acho que é basicamente isso. Ali a strap lock que a gente já instalou. E agora na sequência o Thales vai tocar nela para mostrar um pouquinho do som. Já vou me despedindo por aqui, agradecendo ao Ricardo pela confiança no nosso trabalho, agradecendo a vocês que assistem nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário. E se você gosta desse tipo de assunto, gosta de luteria, se inscreva aqui no canal Luthier em Ação, porque a gente está sempre mostrando aqui nosso trabalho, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.